O assunto de hoje do nosso planeta é sustentabilidade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui, está conosco, o professor universitário Gustavo Lima. O senhor trabalha na universidade, ensina na universidade e atua num programa da universidade que trata do meio ambiente. Perfeito. A Universidade Federal da Paraíba, da qual eu faço parte, ela tem um programa que chama PRODEMA. É um programa de desenvolvimento e meio ambiente que justamente está preocupado com o diálogo das disciplinas, né? Então, hoje em dia a gente constata que os problemas, eles são incapazes de ser tratados apenas por uma disciplina, né? Então, só a economia ou só a biologia, né? Então, surge então essa ideia de um programa interdisciplinar que possa então agregar especialistas e também alunos de formações diferentes para estabelecer então esse diálogo entre as disciplinas, porque só dessa forma a gente vai poder dar conta dos problemas que são cada vez mais complicados, né? Nós vamos trazer para você mais outra dica de sustentabilidade. Acompanhe. A água é vida e ela pode faltar. Por isso, a recomendação é o uso racional desse bem. E as dicas são: fechar as torneiras quando elas não estiverem sendo usadas, desligar o chuveiro para ensaboar o corpo ou fazer a barba, consertar encanamentos com problema para evitar pingos e vazamentos e reutilizar a água de lavagem de roupa para lavar o quintal. Agindo assim, você poderá garantir os recursos hídricos para o futuro. A água tem sido uma preocupação nesses dias atuais, principalmente aqui no Nordeste por conta da seca. Até que ponto pode haver sustentabilidade e até que ponto a sustentabilidade é importante para a questão dos recursos hídricos? Essa questão da água já vinha sendo objeto de preocupação dos cientistas em geral, mas ultimamente a gente tem assistido a um agravamento dessa situação. A região do semiárido, ela, pelos problemas biofísicos que tem de limitação de água, de pouca chuva e tal, a gente já convivia um pouco com isso, né? Historicamente, a gente sabe que desde do Império, o Dom Pedro II já tinha esse cuidado, já organizou uma expedição científica para estudar a questão do semiárido. Então, no semiárido é um caso particular que exige tratamentos e políticas específicas. Nas cidades é uma situação diferente, mas de toda maneira a gente tem que cuidar, por exemplo, da qualidade da água. A questão, por exemplo, do saneamento é uma política fundamental que, infelizmente, a gente ainda está devendo, né? Nós temos índices ainda de saneamento insuficientes e muitas vezes acontece de que a gente tem água em quantidade, mas não tem água em qualidade para atender às necessidades. Isso é interessante, porque temos rios e rios poluídos. Isso, exatamente. Então, a gente teria que ter um cuidado especial com o destino, ou seja, de construir e atender a população e as residências com esgotamento sanitário, com tratamento também desse material e outros aspectos como poluição industrial e assim por diante. A água, ela é importante, as pessoas também têm que usar de forma racional. Isso. Então, eu acho que o desafio que a gente vive, ele é um desafio para os cidadãos, para os consumidores e é um desafio para os gestores, né? Então, é importante que a gente tenha processos de educação de como consumir menos, atender às suas necessidades com menos
e também do ponto de vista das coletividades, do problema social mais amplo, de tratar dessas questões que a gente está se referindo aqui, como a questão do saneamento, como a poluição industrial e assim por diante. Nesse tempo, o importante é fazer o uso racional da água. Sim, sem dúvida. Como dizíamos, tanto o consumidor individual na sua casa, ele pode procurar economizar, como também, e eu acho que sobretudo, os gestores públicos, os órgãos públicos precisam cuidar das fontes primárias de poluição, basicamente saneamento, poluição industrial, a questão também dos resíduos sólidos, a questão das florestas, da preservação dos mananciais. Então, são todas questões que auxiliam nessa gestão da água, né? Ok, nós vamos a mais outro intervalo e voltamos daqui a pouco. E você não sai daí porque a gente volta em instantes. Também conhecida como baleia franca austral, essa espécie encontrada no litoral brasileiro vem sofrendo com a pesca ilegal, bem como a poluição das águas. Na época de ter os filhos, as mães buscam águas mais quentes e rasas para darem à luz. O animal marinho é mais um ameaçado de extinção.